Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Eduardo Akiri-Damitsu e também o empresário Rubens Osmar, falando dos impactos do coronavírus no comércio em geral, enfim, no comércio aqui em Tupã. Vereador, nós falamos aqui um pouquinho como nós chegamos ao decreto, o trabalho conjunto que foi realizado. Tupã, eu acredito que foi referência no país. Muitos municípios da nossa região tentaram, inclusive liminares, e não tiveram êxito, né? E Tupã fez a diferença. Acho que a população teve um papel fundamental, a população entendeu a importância de obedecer às regras de saúde, distanciamento, higienização, e o senhor esteve presente, inclusive, acompanhando de perto todo esse trabalho. Tivemos aí a questão do auxílio emergencial na Caixa Econômica Federal, onde era uma situação até então realmente preocupante, né, com filas enormes, filas extensas, saindo ali da Tamoios, pegando ali a Inhambiquaras, e através de uma medida também da Prefeitura, o prefeito Caia, que o senhor esteve presente trabalhando, inclusive, junto a toda essa equipe. Tupã também foi referência nessa questão do atendimento humanizado. Então, eu acho que a população de Tupã está de parabéns, eu acho que o nosso município fez a diferença com medidas importantes como as barreiras sanitárias que foram realizadas nos feriados. Então, acho que a cidade de Tupã se tornou, né, uma referência regional. Temos essa responsabilidade e eu acho que se a população continuar colaborando, a tendência é realmente voltarmos a uma normalidade dentro da possibilidade. Isso, Glaucio. Apesar de jovem, o prefeito Caia tem um dinamismo muito grande, né? Na questão da Caixa Econômica Federal, nós tivemos várias reclamações, né, da fila que estava acontecendo lá, e o Caio fizemos uma reunião à noite, e ele falou: olha, nós temos que resolver aquele problema lá, porque se a gente deixa aquela fila, o risco de contaminação vai ser muito grande, então a gente não vai ter a estrutura hospitalar para a gente atender todo mundo. Então, naquela noite discutimos bastante, ficamos até acho 22 horas, e acabou entrando no consenso dessa adequação das cadeiras e montar a tenda ali, o distanciamento, o que se pede dentro da regra sanitária. Então foi, acho que, ainda ficou naquela questão de legalidade, mas ele falou: olha, nesse momento a gente não tem que ver, a gente tem que agir realmente com o coração do que com a razão, que se for ficar discutindo a legalidade, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas a questão é preservar as vidas desse pessoal que já está sofrido, precisando desse auxílio e vai estar correndo um risco maior. Então foi uma ação que se tomou. Então, acho que foi muito gratificante, depois o reconhecimento do presidente da Caixa Econômica Federal, e também foi discussão junto com o presidente Jair Bolsonaro, essa atitude do prefeito Caia. Então, foi exemplo não só da reabertura do comércio, mas também com essa questão da Caixa Econômica Federal. Eu gostaria de lembrar também, Glaucio, que o ano passado, quando eu estava como secretário de Desenvolvimento Econômico, ainda uma das questões que o prefeito acabou, todo o secretariado nas reuniões, a gente acabou definindo a palestra do Fórum Debate, foi justamente o e-commerce, que seria para os empresários, né? Uhum. E depois a segunda linha foi do Tiago Concert com a questão dos funcionários, a questão de venda, do tratamento do cliente. Então foram duas linhas ali que hoje eu analisando, foi de grande proveito para o nosso comércio da nossa cidade, que está sendo agora realmente aproveitado aqui nessa época de pandemia. O senhor disse muito bem, essa questão do e-commerce e também citando a questão do delivery, eu acho que algumas coisas serão mantidas, né? Nós dissemos aqui exemplos, acredito que teremos aí alguns exemplos de empresários que vão deixar de trabalhar com a sua estrutura física, e adotando essas novas modalidades de venda, e inclusive não só em Tupã. Quando eu falo de empresas, eu, por exemplo, eu fiquei até surpreso. Uma vez eu liguei para uma operadora para fazer um pedido de plano, uma mudança de plano,
E tinha aquelas mensagens, né, dizendo que devido ao coronavírus, o tempo de espera seria maior, enfim. Aí quando atendeu uma pessoa, lá, um atendente lá, um funcionário, ele começou a falar comigo e um cachorro latindo. Eu falei, um cachorro latindo no escritório dessa empresa, né, essa conceituada operadora? E eu perguntei para a atendente, falei assim, olha, eu tenho um cachorro aí, é uma impressão minha. Eu falei, não, eu estou trabalhando em casa, eu estou chamado home office, né, que agora muitas empresas vão manter, porque gera uma economia, sim, dentro da empresa, a questão de energia, a questão, enfim. Então, muitas coisas serão mantidas. E eu acredito que no comércio também, né, Rubens? Eu acho que vocês também estão, como você disse, se reinventando, se adequando aos novos tempos. Eu acredito que, como você falou, você deu um exemplo muito legal, que você não conhecia o delivery, não trabalhava com delivery, adotou e vai manter. Algumas empresas só trabalhavam com delivery e aumentou muito mais a sua clientela. Então, quer dizer, novos tempos, eu acho que daqui para frente, novas perspectivas também, né? Com certeza. Como você bem disse, não é? Algumas empresas têm uma estrutura muito grande para poder atender os clientes, não é? Então, reunir os funcionários num local só. E agora consegue trabalhar via home office, não é? Então, você não tem aquela estrutura toda para poder atender os clientes, né? E os empresários como um todo estão se reinventando. E mais do que nunca diminuindo despesas, né? É um momento também de redução de despesas, o máximo que conseguir. Não é? Nós temos contrato de aluguéis vencendo agora, então tem um reajuste anual. Nós estamos renegociando esse reajuste para que não sejam praticados, não é? Nesse momento tão difícil. Então, a gente vai tentar ao máximo reduzir as despesas, não é? Como você bem disse, tem o programa do governo, né, que nós empresários também estamos aderindo lá, não é? Que é a redução da carga horária, né, a suspensão de contrato, não é? Para que o empregador, o empresário, nesse momento tenha um fôlego, não é? E que não precisa demitir o funcionário também, porque eu acredito que nesse momento, quanto mais demissão tiver, é pior para todo mundo, né? Para o governo federal pagar todos esses benefícios, né? Para o comércio também, porque vai ter muito desemprego na cidade, então para todo mundo é ruim. Então, o quanto máximo nós conseguirmos, né, quanto empresário, comerciante, patrões, aderirem a esses benefícios, a gente está beneficiando o comércio, beneficiando o empregado, não é? E ajudando o governo também, porque esse benefício o governo fez para que, né, a economia continue rodando, para que a gente consiga respirar e que não tenha muitas demissões também, porque se todo mundo demitir todo mundo, imagina o caos que vira, não é? Então o governo vai ter dinheiro para pagar todos os seguros-desemprego, lá na frente vai estar todo mundo desempregado, e aí, né, querendo ou não, aqui em Tupã nós temos mais de 5 mil funcionários que trabalham no comércio, imagine uma quantidade dessa enorme de desempregado. Então, eu acho que foi bem-vindo também, e eu acredito que os empresários, o máximo que pôde aderir a esse benefício, estão aderindo. Não é para o bem de todos, a gente acredita que é para o bem de todos, tanto do patrão quanto do empregado e para a economia como um todo. Ô Rubens, com esse programa do governo, do auxílio emergencial, vocês sentiram uma diferença na economia, um aumento nas vendas, ou não sentiram nenhuma diferença, não teve um impacto real no comércio local? Sim, com certeza está ajudando bastante, não é? No primeiro momento a gente acredita que as pessoas utilizaram esse auxílio emergencial para pagar as contas, né, de casa, para fazer a compra do mês, não é? Mas depois, com o tempo, foi entrando um pouquinho mais de dinheiro, não é? E muitos foram conseguindo voltar a trabalhar como autônomos, não é? E aí eles têm utilizado esse auxílio, esse benefício para consumir no comércio como um todo, não é? Agora, por exemplo, nós estamos chegando no inverno, o inverno tá aí já, não é? Então o pessoal quem tem criança pequena sabe muito bem, todo ano você tem que trocar as roupas de inverno, os agasalhos, e esse dinheiro é bem-vindo nesse momento aí de inverno chegando, para que as pessoas possam renovar o guarda-roupa lá da roupa de inverno, não é? E isso acaba beneficiando a nós comerciantes ou outros produtos que as pessoas estão precisando em casa, não é? Que esse dinheiro é muito bem-vindo nesse momento. Vereador, nós sabemos também, comerciantes sofreram muito. Nós tivemos aí no mês de maio uma das principais datas do comércio, que foi o Dia das Mães, né? E comércio fechado, né? Então, alguns segmentos ainda conseguiram trabalhar, né? Mas a gente sabe que é uma das melhores, se não for a melhor data, acho que é a segunda melhor data, a primeira ou a segunda melhor data do ano. É a primeira ou a segunda? Segunda. É o primeiro Natal. Natal. Então, quer dizer, olha só que data que nós perdemos aí, né? Mas, claro, a gente sabe do momento que estávamos vivendo, né, desse impasse sobre decretos, como seria essa flexibilização,
mas acredito que agora tem que realmente todo mundo se ajudar, né? Toda a classe cooperar, as pessoas, os clientes acompanharem de perto essas medidas, colocarem como hábito de vida. Porque a gente sabe que, como o senhor disse, a prefeitura nomeou aí 70 fiscais para poder fazer esse trabalho no comércio local. E eu já presenciei empresários, funcionários, colaboradores cobrando da população, olha, por favor, o senhor não quer passar o álcool em gel, usa máscara, o distanciamento. Então, acho que agora um tem que cuidar do outro, né? Você cuidar do próximo, se cuidar e cuidar do próximo, obedecer às regras, porque a gente sabe que eu acredito que não teve nenhum caso aqui em Tupã, e se teve foi alguma coisa pontual. Mas acredito que os comerciantes também estão fazendo a sua parte, porque se não houver uma cooperação, existe a fiscalização, existem multas, né? E se caso houver uma reincidência, até a cassação do alvará. Então, a coisa é muito séria, né? A Câmara está trabalhando, a Prefeitura trabalhando, os empresários querendo trabalhar, gerar emprego, gerar economia, a população precisa comprar também, né? Porque a gente sabe que, eu, por exemplo, confesso, acho que a maioria, 99% da população, chega uma hora que não aguentava mais ficar em casa. O negócio de fica em casa, o primeiro mês vai bem, o segundo mês já ninguém aguentava mais. Então, e a gente precisa realmente, do ser humano, trabalhar, colocar comida em casa, pagar as contas. Então, a gente tem que voltar à nossa normalidade. Acredito que voltaremos com restrições, com cautela, mas, se Deus quiser, em breve voltaremos à nossa normalidade. Então, vale destacar, né, vereador, aqui, é importante todo mundo cooperar, todo mundo se ajudar nesse momento, para que realmente não tenhamos aí uma segunda onda, que é o grande medo de todo mundo, termos aí uma segunda onda. Então, por exemplo, com esse programa agora, com esse decreto do governo do estado, o estado de São Paulo foi dividido por regiões, né, com 5 etapas. Tupã já está numa etapa avançada, tem municípios que estão começando agora a abrir, começando na etapa 1. Então, quer dizer, se Tupã manter esse trabalho, essa conscientização, eu tenho certeza que em breve chegaremos aí na 5ª etapa, que seria praticamente a liberação, o trabalho como era antigamente, e claro, com restrições e com cuidados. Isso, Glaucio. Hoje Tupã já está trabalhando na faixa 4. Exato. Né? Diferentemente do decreto do governador lá, que Marília está na faixa 2, que seria a nossa regional aqui, que é a DRS. Então, eu acho que nós temos que, não só os empresários, mas principalmente a população está valorizando isso e ter a consciência. Claro. Eu sempre brinco que o que o ser humano tem mais medo é da morte, né? Segundo é falar em público, né? Então, é um dado estatístico, mas muitas vezes você vê que às vezes algumas pessoas não estão levando isso em consideração, que não está acreditando isso, que isso vai acontecer em Tupã, aconteceu no mundo inteiro, aqui não vai acontecer. Mas nós estamos trabalhando para essa prevenção, mas não podemos deixar cair esse argumento aí que está aumentando os casos na cidade, porque nós sabemos que a nossa estrutura hospitalar é pequena em vista dos outros municípios e a gente não tem um dado realmente ainda científico testando toda a população para a gente saber se isso já passou, como é que está isso na nossa cidade. Eu estava assistindo uma live do prefeito Caioque, do secretário de saúde, Dr. Miguel Demarque, e ele disse realmente isso que o senhor falou. Se nós fizéssemos aqui uma testagem rápida em toda a população, pelo menos o que o Dr. Ângelo disse, Dr. Miguel disse, talvez os dados seriam preocupantes, né? Porque a gente não tem uma noção real, né? Porque tem muitas pessoas que são assintomáticas, né? Que não tem sintoma, mas de repente tem ali o vírus, mas não sente nenhum tipo de sintoma, mas está transmitindo, né? Pode transmitir esse vírus para outra pessoa. Então, é uma situação muito preocupante. Tanto é que a testagem agora, a prioridade agora dos testes rápidos serão para profissionais da área da saúde, algumas categorias que teriam de repente mais
disponibilidade de contrair o vírus, então, grupos de risco, então haverá esse trabalho daqui para frente, mas se nós fizéssemos uma testagem rápida em toda a população, de repente nós teríamos um número realmente preocupante, de número de pessoas que têm o vírus, mas que não sabem de nada, não, são assintomáticas, enfim. Então, acho que tem que ter esse cuidado, manter esse cuidado, e como disse, né, Rubens, a população cooperando com vocês, empresários, os empresários também tomando as suas medidas. Eu acredito que vamos voltar à nossa normalidade, temos ainda o segundo semestre ainda pela frente, temos ainda Dia dos Namorados agora, teremos o Dia dos Pais, Dia das Crianças e o Natal, principalmente o Natal. Então, acho que, por mais que tivemos esse prejuízo no Dia das Mães, mas se Deus quiser, agora a tendência é tentar voltar à nossa normalidade, tendo os serviços à disposição para você poder fazer suas compras, comprar os seus produtos. Todo mundo precisa trabalhar, né? Eu acho que é uma cadeia, né? Se a pessoa não vende, não tem como pagar o funcionário sem dinheiro fica desempregado, e isso sente lá na sua casa, isso é refletido dentro da sua casa, é o efeito dominó, né? Não tem jeito, não tem como falar que uma coisa não afeta a outra, né, Rubens? É isso mesmo, acho que a gente tem que valorizar, né, esse decreto, né? Como o Eduardo bem disse, acho que a gente tem que seguir as normas, as regras, a população vem colaborando, mas a gente está sempre acompanhando e parabenizar a população por estar nos ajudando, né? Mas nós temos que valorizar sim, porque a única cidade aqui no interior de São Paulo que conseguiu essa liminar, nós estamos trabalhando desde o dia 11 de maio, então temos que seguir as regras, as normas, não é? Acho que se todo mundo fizer a sua parte, muito bem feito, né? Nós, comerciante, os clientes, a gente vai conseguir passar por esse momento difícil, né? E diferente de outras cidades, né? A gente consegue recuperar um pouco do que foi perdido ou deixar de perder, não é? Porque ainda temos cidades ainda que estão passando por situações difíceis ainda, com muitas restrições, não é? E graças a esse decreto a gente tem conseguido, né, flexibilizar um pouquinho mais as regras, as normas, com cuidado, não é? Com higiene, né, de todo mundo, distanciamento, não é? E tem dado certo. Então a gente tem que agradecer, não é? E valorizar. Eu acho que é isso que tem que ser feito por nós comerciantes, não é? E pelos clientes também, né? Pelos consumidores, que é uma medida que veio para nos ajudar e a gente tem que valorizar e cuidar para que a gente não perca ela. Então todos os cuidados que a gente puder ter, a gente vai ter para que a gente continue trabalhando com essas restrições, mas a gente consiga trabalhar e vender e pagar as nossas contas e pagar o salário dos funcionários e conseguir fazer essa roda, né, girar. Como você disse, né, Rubens, é um dado realmente expressivo. São mais de 5 mil pessoas que dependem do comércio de Tupã, que trabalham no comércio de Tupã. Então é um número expressivo, é uma parcela significativa da nossa população. Então realmente Tupã, uma das suas principais fontes de economia, bases da economia é o comércio. Então vamos trabalhar e, como disse o vereador Eduardo Idamitsu, né, nós já estamos enquadrados na 4ª fase, né, por todo esse trabalho que foi iniciado em meados do mês de maio, população aderindo, participando, cooperando, colaborando, e estamos mantendo as atividades, né, com essas restrições, mas mantendo as atividades dentro, se enquadrando já na 4ª fase, sendo que tem municípios que têm o mesmo porte de Tupã, que estão começando aí na 1ª fase, né, em algumas regiões do estado. Então, é importante todo mundo cooperar e que possamos manter essa fase e chegar logo na 5ª fase. E como eu falei, voltando dentro da possibilidade, dentro da normalidade. Isso, Glaucio, é muito importante isso. E que os consumidores comprem dos comércios locais da nossa cidade. Deixar de, às vezes, de prestigiar uma loja de fora, estar comprando na internet. O Sebrae tem trabalhado muito nisso, a gente tem feito um trabalho para estar divulgando os comerciantes e principalmente o consumidor, para estar prestigiando. Eles lançaram uma plataforma gratuita de venda lá que é o pertinho de casa, para você comprar principalmente no seu bairro ali, valorizar o mercadinho, o comerciante da nossa cidade, que é para assim valorizar. E o Sebrae também agora ele fez uma parceria, deu um fundo garantidor para estar beneficiando os pequenos empresários aí numa linha de crédito. Eu sei que está com algumas dificuldades ali, porque muitos já entraram com restrição no CNPJ,
mas o Sebrae está com um mecanismo ali que eles vão estar garantindo ali essa ajuda, esse subsídio, aí, uma linha de crédito para os pequenos comerciantes, empresários, e também eles estão brigando ali, mas não passou na medida provisória lá, que era uma carência de 180 dias aí para começar a se pagar essa linha de crédito. Mas ainda está se negociando aí, eu tenho certeza que o governo federal vai estar ajudando os comerciantes aí, principalmente das nossas cidades aí com essa linha de crédito, para a gente ter um mercado, pelo menos manter o que a gente tinha quando teve o início dessa pandemia no Brasil, né? Com certeza, vereador. Bom, nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista. Hoje falamos um pouquinho dos impactos do coronavírus aqui no comércio local. Enfim, eu acho que todo o país, enfim, todos os países sofreram com a questão do coronavírus. Mas, como eu falei, acho que daqui para frente nós vamos ter que nos adequar a novas normas de saúde, de higiene. Eu acredito que muitas coisas serão mantidas para o bom andamento da economia, da saúde de todo mundo. Então, são novos tempos, né? Estamos nos reinventando, aprendendo coisas novas, nos redescobrindo. Então, acho que cada um fazendo a sua parte, colaborando, voltaremos em breve como era antes, ou pelo menos bem perto do que era antes. Eu queria agradecer aqui a presença do empresário Rubens Osmar. Rubens, obrigado pela sua presença, pelo seu depoimento, do seu relato como empresário e um empreendedor que acredita em Tupã, tanto é que tem 3 empresas aqui na cidade, gera emprego, paga impostos, gera economia para Tupã. Então, parabéns pelo seu relato e, claro, vamos torcer para que tenhamos aí dias melhores aqui no comércio local. Como disse o vereador Eduardo Idamitz, é importante isso, prestigiar o comércio local. Tupã hoje tem uma gama de empresas, o que você busca num grande centro, você encontra aqui em Tupã. Empresários têm buscado novidades, trazido novidades para Tupã, então temos uma gama de boas empresas que oferecem bons serviços, bons produtos. Então, prestigie o nosso comércio, né? Vamos prestigiar o nosso comércio, temos grandes marcas, grandes empresas, grandes redes aqui na cidade, então é legal, é bacana a gente prestigiar a nossa cidade acima de tudo. Rubens, obrigado e fique à vontade para deixar uma mensagem à população de Tupã também. Eu que agradeço a oportunidade, não é? Muito obrigado pelo convite, não é? E sempre quando precisar a gente está às ordens, não é? E agradecer a população de Tupã para estar seguindo as normas e regras da nossa flexibilização. Continue assim para que a gente possa manter o nosso comércio aberto, para que possamos gerar emprego, gerar impostos, né? E fazer com que a nossa cidade continue sendo exemplo aí para todo o Brasil. Obrigado, Rubens. Vereador Eduardo Idamitz, obrigado pela presença. O senhor, como eu disse, ocupou uma pasta importante aqui na cidade, né, dentro do governo, que era a Secretaria de Desenvolvimento e Comércio Exterior. Então, o senhor, mais do que ninguém, sabe da importância de ter uma economia aquecida, né, uma economia ativa, e agora, como vereador, reassumindo a sua cadeira na Câmara Municipal, vem trabalhando bastante, auxiliando o Poder Executivo, os vários segmentos da sociedade, preocupado com a nossa população. Fique à vontade também para deixar uma mensagem aos nossos telespectadores. Gostaria de, mais uma vez, agradecer ao Rubens pela disponibilidade de estar falando um pouquinho. Em nome de todos os comerciantes, aí, agradecer a colaboração, essa grande parceria que teve o poder público, como os empresários, com o Sindicato do Comércio, com a Associação Comercial e a Câmara Municipal. Esse resultado que nós temos aí, eu acho que o maior exemplo nós temos aí a nível Brasil, do comércio aberto na nossa cidade e também no estado de São Paulo, a gente já está trabalhando com o nível 4 dentro do decreto do governo do estado. Eu gostaria de parabenizar a todos e que todos vão aí prestigiar o nosso comércio da nossa cidade e principalmente salvar o comércio se realmente tiver a necessidade. Agora não é hora de estar passeando, vamos preservar as nossas vidas aí ficando um pouquinho em casa. Obrigado, vereador Eduardo Idamitz. Nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Eduardo Idamitz, também o empresário Rubens Osmar, falando sobre os impactos do coronavírus, né, na economia, em especial no comércio de Tupã. Mas com certeza, como eu disse, se todo mundo colaborar, empresários, clientes,
toda essa engrenagem, toda essa cadeia, se todo mundo fizer a sua parte, tenho certeza que teremos dias melhores, a nossa economia ativa, aquecida e, como eu disse, temos ainda importantes datas até o final do ano, onde realmente vamos torcer para que todo mundo venda os seus produtos, a população possa prestigiar o nosso comércio, que volte a crescer a nossa economia local, a economia aqui na cidade de Tupã. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Até mais!